Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler, a princípio, 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2 deste capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1 e versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Amém. Podeis sentar. Gostaria de lhes falar nessa noite daquele que tudo é, daquele que tudo pode, daquele que expressa o mais profundo amor para as nossas vidas. Gostaria de narrar nessa noite essa passagem, esse fato da prisão de Jesus. Prisão essa que nos trará grandes lições para a nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, ele diz: ao romper o dia, verso 1, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Nós vemos, à luz da palavra do Senhor, o quanto o homem ele é cruel. Porque pega alguém justo e leva ele como prisioneiro. Leva diante de Pôncio Pilatos, governador, e naturalmente o povo pega Jesus, os principais sacerdotes, anciões, com o intuito de matar Jesus, para matarem. E quando adentramos ao versículo de número 11, desse mesmo capítulo, Mateus 27, a partir do versículo 11, Jesus se encontra perante Pilatos, o governador daquele período, daquele momento. E quando nós acompanhamos a leitura no transcorrer do texto, observamos o comportamento de Jesus, que nos ensina grandes lições. Quando acompanhamos aí no versículo 11 de Mateus 27, narra o texto que Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Aqui nós observamos uma coisa: que Jesus é Deus. E quando Jesus se coloca diante do governador Pilatos,
E quando ele pergunta, tu és o rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. Ou seja, o que Jesus quis dizer é que Jesus não é rei só de um povo. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus não é rei só de um povo. E aquele governador, Pilatos, tu és rei dos judeus? Ele diz, tu, quem está dizendo? Porque Jesus, ele é o rei dos reis. Jesus não trata apenas com o povo judeu. E Jesus tira aqui tudo aquilo que humilhe, que possa humilhar ele. Porque se disser que Jesus é rei apenas de um povo, ele não é o rei. E por isso não expressa aquilo que Jesus é. Porque Jesus, ele é o rei dos reis. E ele segue no verso 2. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus não responde porque não tem nada a acusar contra ele. A acusação daquele pelo qual não tem nada a temer. A consciência de Jesus, ela estava plena, ela estava em paz, porque não havia nada pelo qual poderia se acusar. E Jesus expressa em paz. Ou seja, ele não diz nada. Ele não se desespera, ele não fica inquieto, ele apenas fica calado. E sendo acusado, verso 12, pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Verso 13, então lhe perguntou Pilatos, não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, aqui é a coisa maravilhosa. Tentaram acusar novamente, falando novamente. Mas ele diz, no verso 14, Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Jesus, ele tinha consciência tranquila. Quando nós temos paz com Deus, nós temos uma consciência tranquila. E por termos uma consciência tranquila, em paz com Deus, o mundo admira a nossa vida. Nós somos admirados. Porque o próprio governador Pilatos admira o silêncio de Jesus. Jesus expressa a paz que nós temos que ter em nossa vida. Porque ele está diante de Pôncio Pilatos, ele está sendo acusado por diversas formas, mas ele não responde. Porque causa uma grande admiração. Admiração plena, completa em Pôncio Pilatos. E nós ficamos a nos perguntar como é que estão as nossas consciências. Será que estamos em paz com o Senhor? Será que podemos causar admiração
do nosso próximo para conosco? Como é que está a nossa consciência diante do Senhor? Poder descansar, estar em paz com o Senhor. Jesus não responde nada. Isso expressa o amor de Jesus por nós. Quando nós temos uma consciência limpa diante do Senhor, as pessoas nos admiram e isto expressa o amor de Jesus em nossa vida e para com o próximo. As pessoas se admiram e não pensam de outra forma. Mas Jesus se coloca, verso 14, Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Verso 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Era de costume naquele período soltar um prisioneiro. Verso 16, naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. E estando, verso 17, pois o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos. Pilatos perguntou ao povo: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus? Chamado Cristo. Chamado Cristo. Vocês querem que solte quem? Como muitas vezes somos covardes. Aquele governador que havia admirado a Jesus, ele ao mesmo tempo ele vai fazer a política, E vai buscar o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado não serve para o cristianismo. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus é diabólico. Pôncio Pilatos pergunta ao povo: vocês querem que solte quem? Porque se eu admiro alguém, como essa pessoa me admirou, então eu sou por ela. Eu busco defendê-la. Mas aí, no verso 18, ele diz, no verso 17, estamos, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Barrabás Pôncio Pilatos tinha admirado a Jesus. Pôncio Pilatos sabia que o povo tinha entregue a Jesus por inveja. Que governador é esse, Por inveja. Verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Até a mulher de Barrabás, de Pôncio Pilatos, chegou para ele e disse: olha, não se envolva com este homem. Pôncio Pilatos tinha admirado Jesus. Pôncio Pilatos sabia que aquele povo tinha entregue a ele como em forma de inveja. A mulher de Pôncio Pilatos teve um sonho e disse: olha, não se envolva com este homem. Muitas vezes nós somos avisados das coisas que sobrevêm sobre nós.
admiramos, nós vemos que é uma inveja. Alguém vem e nos diz, olha, não se envolva. Mas ele continua ali, dando voz ao povo. De uma forma maldita. Verso 20 diz, mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Verso 21, de novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos. Ele quis insistir, né? Quando a pessoa é covarde, a pessoa fica insistindo. Ele sabe que está errado, mas insiste. Aí diz claramente, responderam ele, Barrabás, verso 22, replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Aquele povo que havia exaltado o nome do Senhor Jesus, Hosana, Hosana, né? O Rei dos Reis. O povo agora manda crucificar. Crucificar Jesus, expressando aqui a covardia. Um dia nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, no outro dia nós envergonhamos o nome dele. Como somos? Agimos também como esse povo que diz, crucifica Jesus. Crucificam. Verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Esse aqui é covarde, né? Ele havia admirado, ele sabia que o povo tinha trazido por inveja. A mulher dele falou, olha, não se meta com esse homem. Aí o povo crucifica Jesus, solta Barrabás. E ele, numa covardia, ele diz, eu vou lavar minhas mãos, porque não tem nada a ver com isso. O problema é com vocês. Nós temos mania de jogar os nossos problemas para os outros. Nós nos inclinamos, porque a palavra de Deus nos diz que se queixe o homem, se queixe de suas próprias concupiscências. Mas nós temos mania de fazer como Pôncio Pilatos, lavar as mãos e jogar o problema para os outros. Por isso que ele diz, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Empurrou, né, o problema para os outros. Versículo 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O povo gritou, caia sobre nós o sangue desse homem, sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso é loucura. É pedir maldição sobre a sua vida. E o povo pediu.
caia sobre nós o sangue desse homem. Aí o verso 26 diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que covarde, né? Você admira Jesus, mas não busca a Jesus. Você sabe que Jesus é o ser, é a palavra, é o nosso viver. Jesus é a razão da nossa vida. Muitas vezes apenas admiramos o justo pelos injustos. E aí, após açoitar Jesus, entrega aos soldados. Mas nós vemos o quanto Jesus é maravilhoso. O quanto Jesus nos ama. Porque após açoitar Jesus, ele entrega aos soldados romanos. Versículo 27. Acompanhem. Versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório. O que é um pretório? Pretório é um alojamento militar em torno de 600 homens. Preste atenção aqui. Gostaria que estivesse bem atento. Eles levaram para o pretório. O pretório era o alojamento onde ficava em torno de 600 homens, soldados. Reuniram em torno dele toda a coorte, né? Ou seja, todo o destacamento se reuniram diante de quem? De Jesus. Quantos homens? Mais ou menos 600 homens. Todo o destacamento, porque o versículo diz assim, logo a seguir, o versículo 27, os soldados do governador levando a Jesus para o pretório, para o alojamento, reuniram em torno dele todo a corte, todo o destacamento, em torno de 600 homens. O amor de Jesus aqui. Versículo 28. E despojando as suas vestes, deixaram ele nu. Por amor a você, Jesus ficou nu. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate, um manto vermelho. E o verso 29 diz, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. Quando nós somos covardes, nós despojamos a Jesus. Quando nós somos covardes, nós deixamos ele nu, envergonhamos o nome do Senhor e entregamos aos soldados romanos. 600 soldados, aproximadamente, todo o destacamento. Filme nenhum pode expressar a paixão de Cristo, a sua prisão,
a sua morte, a sua ressurreição. Não tem como. Mas Jesus está ali. Despiram a Jesus. Somos assim. Admiramos, mas envergonhamos. Despojamos, entregamos, para que ele seja despido, humilhado. Colocamos a coroa de espinho. 600 homens. Verso 29. Tecendo uma coroa de espinhos. Não, irmãos. Muitas vezes nós colocamos coroa de espinhos no Senhor. E envergonhamos a Ele. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. O só admirar Jesus não é nada. O só admirar Jesus é você despir, despojar, entregar os soldados romanos para que ele seja humilhado. O admirar o Evangelho, o admirar Cristo, o admirar as coisas que tem em sua palavra não é nada. Porque admirar, até Satanás admira. Ele teme, ele treme mais do que a nós. Mas não vive, não busca, não obedece. Não expressa em sua vida o amor de Jesus. Como está a sua consciência? De que vale a pena admirar e não amar? A expressão é de envergonhar. Aqui é envergonhar. É se acovardar, é entregar, é lavar as mãos e dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso. Quem foi que disse que você não tem nada a ver com isso? Jesus está falando para você. Jesus está expressando através das Escrituras o que Ele fez por você. Porque o só admirar não vale. Mas é o viver, é o amar, é se sensibilizar que Ele foi despojado, despido, nu, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, Jesus. Jesus é Deus. E Ele se humilhou por causa de você. Porque expressou no mais íntimo do seu ser o amor genuíno. E ajoelhando, humilhando, né, diante dele, os escarneciam, dizendo: salve o Rei dos Judeus. É aquele que zomba do Evangelho. É aquele que zomba de Jesus. Se você zombar de mim, eu aceito. Mas se você zombar de Jesus, você vai para o inferno. Se você não ouvir essa palavra que você está rejeitando, é ela quem vai te julgar. Porque o que está escrito, já está escrito. Jesus, ele não tem mais nada a nos dizer. O que ele disse já está escrito. E esse escrito
É os escritos que vão julgar você, julgar a mim, julgar a nós. Mas escarneciam. Salve, Rei dos Judeus. Aí o versículo 30 diz: escuspindo nele. Admirar é simplesmente só cuspir no Senhor. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Irmãos, ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça, e eles pegaram o caniço, cada vez mais que batiam na cabeça, mas a coroa de espinho, ela encravava na sua cabeça. Como somos cruéis. 600 homens batendo na cabeça daquele que deu a sua vida por amor a você. E batiam, e se encravavam, mas ainda aquela coroa de espinhos no seu crânio. E cuspiam naquele que deu a sua vida por você. Não apenas admire. Admirar é uma coisa, mas é outra. Os homens faziam aquela fila. E ele fez isso por amor a você. E cuspiram na face de Jesus. Uma face que a palavra diz que um dia conheceremos em glória, face a face, aquela face que um dia cuspiram, que você cuspiu, que você bateu e que encravou aquela coroa de espinhos no crânio de Jesus. Você estava lá. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Verso 31, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe, deixaram nu de novo. Por isso que naquele dia, do grande dia do julgamento, você vai estar despido. E Deus vai mostrar quem você é. É pelas suas obras. As tuas obras não te salvam. As tuas obras, o teu viver, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço, isso não existe. Você necessita de um Salvador, que é o Senhor, o Redentor, o Deus da glória, porque você é um pecador. Por isso que você necessita. E depois de o terem, versículo 31, escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. E o que foi que crucificou? A crucificação de Cristo. Vá lá para Colossenses. Abra lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses. No capítulo 2.
Colossenses capítulo 2. Deixe eu lhe dizer algo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não estava lá. Eu não estava na crucificação de Cristo. Mas você está errado. Quando vamos em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, a partir do versículo 13, ele diz assim, preste atenção. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então você estava morto nos seus delitos e pecados. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Nós tínhamos uma grande dívida com o Senhor. Nos nossos delitos, nas nossas transgressões, estávamos condenados ao inferno. Aí o verso 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, uma dívida impagável, nós tínhamos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra quem? Contra nós. Nós tínhamos uma dívida contra nós, e que constava de ordenanças, as ordenanças da palavra de Deus, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava, prejudicial, removendo ele inteiramente, encravando na... O que é que Deus faz com a vida de um homem, com a vida de uma mulher? Deus pega, conduzido pelo amor de Jesus, uma pessoa que tem uma dívida impagável. E ele cancela esse escrito de dívida na cruz do Calvário. Esse escrito de dívida era impagável. E quando conduziram Jesus à crucificação, por amor dele para conosco, porque nós não vamos ao céu, não vamos. Nós não vamos ao céu. O céu é que vem até nós. Jesus é o caminho. Ele traz o caminho. Homem nenhum vai ao céu. O céu é que vem até ele. E esse escrito de dívida, ele era impagável. E aí a gente pergunta, onde é que eu estava aqui? Onde é que eu estava? Quando ele diz assim, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente essa dívida, ele removeu essa dívida inteiramente de nós, e essa dívida, ou seja, as nossas iniquidades, os nossos delitos, as nossas transgressões, e ele encravou na cruz. Cada cravo, cada prego é a sua dívida. Ele cancelou o que
cravou Jesus na cruz foram as nossas dívidas. Aquilo que era impagável. Os nossos delitos, transgressões, as nossas iniquidades, aquilo que nos condena ao inferno. Elas foram encravadas nas mãos, nos pés do Senhor. Então, quando você estiver assistindo um filme sobre paixão de Cristo, cada prego é um cancelamento de dívida. E ele pagou essa dívida na cruz do Calvário, sendo encravado na cruz. Então, quem foi que encravou Jesus na cruz? As nossas dívidas. As nossas dívidas. Oh, meu Senhor, a dívida que eu tinha para contigo, ela encravou, ó Senhor, na cruz. Por isso que isso é um verdadeiro amor. Ele foi humilhado, despojado. Admirar não vale a pena apenas admirar. Admirar a cruz. Não se admira um algo horrendo. Sabe por que não se admira um algo horrendo? Porque quem encravou a Jesus foi a sua dívida. E só entende aquele que é transformado pelo Evangelho. Aquele que é transformado entende que a sua dívida foi cancelada na cruz do Calvário, que as suas transgressões e iniquidades foi que encravou a Jesus naquela cruz. Aquele que entende, ele ama Jesus. Mas aquele que apenas admira, ele sempre vai só admirar. Admirar não é amar. Então, o escrito de dívida, por isso que ele no verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida, a dívida foi cancelada na cruz do Calvário. Eu não havia nascido, nem você havia nascido ainda. Por isso que você estava encravando a Cristo na cruz. As suas dívidas, as suas transgressões, as suas iniquidades, o pecado. O pecado é tão grave o pecado, que o inferno só existe por causa do pecado. O inferno foi criado por causa do pecado. O inferno foi criado por esse pecado que encravou a Cristo na cruz do Calvário. Por isso que tinha que ser o próprio Deus, o justo pelos injustos. A crucificação de Cristo é a expressão do amor de Deus por nós, cancelando as nossas dívidas, o escrito de dívidas que era contra nós e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial. Era prejudicial para nós. Ele removeu inteiramente toda a nossa dívida, encravando na cruz. E ele fez muito mais coisa. O verso 15. E despojando os principados e potestades, ou seja, ele despiu, espiritualmente falando, e Satanás, as hostes celestiais, através da crucificação de Cristo, ele humilhou as hostes diabólicas, os principados,
as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ele desprezou. Satanás, ele foi desprezado na cruz do Calvário. Por amor de mim, por amor de você. Então nós observamos que a cruz é a referência do nosso viver. A cruz é a relação do amor de Deus conosco. A cruz significa que é o poder eterno do Senhor e que Ele reina sobre todas as coisas. E que nada está fora do controle dEle. Nada. Nada acontece por acaso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele despojou. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Você não estava apenas só olhando na cruz. Você não estava naquele momento olhando para aquela cruz. Pelo contrário, você encravou Cristo na cruz. Foi muito mais além. O escrito de dívida. Por isso que nós temos que amar Jesus. Amar Jesus é entender a obra redentora da cruz do Calvário. É amar, não é admirar. Admirar, todos admiram, mas não amam. Não obedece os mandamentos. Não busca cada vez amar, cada vez mais buscar aquele pelo qual deu a sua vida na cruz do Calvário. Você daria a sua vida por um bandido? Você daria a sua vida por aquele que se acovardou? Você daria a sua vida por aquele que lhe invejou? Pois nós éramos assim. Admiramos a ele, com os Pilatos. Ah, os invejosos te trazem. Ah, não se metem com esse homem. Mas ele lava as mãos, se acovarda e entrega a crucificação. É assim que você é? É assim que se expressa um amor? De alguém que tomou o nosso lugar por amor de nós? Você tomaria o lugar de um bandido? Você tomaria o lugar de um psicopata? Você tomaria o lugar daquele que destruiu toda a sua família? Você perdoaria? Você iria no presídio e chegaria até ele, eu te perdoo, por ter matado minha esposa e meus filhos? Cristo feriu a nossa face? Cristo cuspiu no nosso rosto? Não. Cristo colocou a coroa de espinho em nossas cabeças? Não. Cristo bateu com caniço a coroa de espinho em nossa cabeça? Não. Nós fizemos isso com ele. E mesmo assim, aquele que foi atingido, afligido, ele nos buscou e nos perdoou. O perdão de Cristo é uma coisa, é um milagre. O perdão de Cristo é um amor verdadeiro. Porque aquele que foi afligido é aquele que nos perdoa. E nós crucificamos a ele. Cada cravo ali, encravando ele na cruz, eram as nossas iniquidades. E ele chega para nós e diz: creia em mim,
Creia na obra que eu fiz. Creia na obra que eu realizei. E terás a vida eterna. Você é pecador ou não é? Porque se você disser que não peca, não é um pecador, você é mentiroso. Por isso que nós temos que correr aos pés do Senhor. Senhor, a obra que tu realizaste, Senhor. Eu encravei, ó Senhor, a ti naquela cruz. Mas, ó Senhor, me perdoe, ó Senhor. Ajuda-me, transforma o meu coração, faz um novo viver. Porque eu necessito de um Salvador, de um Redentor, Jesus Cristo, o teu Filho amado, que deu a minha vida na cruz do Calvário, que foi humilhado, cuspiram, despiram, bateram, por amor a mim. Por isso, ó Senhor, transforma a minha vida, porque eu preciso de um Salvador. As minhas obras não me salvam. Por mais que eu faça todas as coisas, jamais me salvarão. Mas a obra redentora de Jesus é que nos salva. A obra do Senhor. Por isso que nós somos salvos pelas obras. Não nossas, mas de Cristo. Que o Senhor te faça entender que todo aquele castigo, toda aquela humilhação, não lhe cause apenas admiração, mas que vá no mais profundo do seu ser, reconhecendo o amor de Jesus por você. Que o Senhor te abençoe. Que a semente da palavra do Senhor, ela cresça em teu coração. Que o amor de Jesus resplandeça na tua vida, na vida do teu lar. Que aquela morte foi encravada às nossas iniquidades. O amor de Jesus por nós é que nos faz refletir à luz da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.